Olá, seja bem-vindo ao canal Tessitura Extensiva, o seu canal da apreciação e percepção musical, cujos pilares são a informação, o conhecimento, a opinião e o respeito. O assunto de hoje do canal é qual tipo de voz. Hoje vamos estar trazendo aqui a quarta e última voz das vozes naturais brancas, o baritonino. A primeira voz da categoria de voz branca aí é o sopranino, sendo seguida do contraltino, sendo seguida do tenorino e por fim, para fechar a conta aí, o baritonino. Lembrando que essas são as vozes brancas naturais, aquelas vozes que cada pessoa ao longo do tempo vai passando por fase em questão. Então, toda criança, todo adolescente, seja ele do sexo feminino ou masculino, de certa forma vai pegar pelo menos aí no mínimo 2 a 3 dessas vozes em questão. Uma vez que quando o jovem chega ali mais ou menos na faixa etária do contraltino ali então muitos podem parar ali, né, e com o tempo, essa voz ao ficar adulta, ela pode se tornar outras vozes, né, da cena adulta. O tenorino também pode se tornar outras vozes da cena adulta, e o baritonino aí vai ser o representante das vozes mais graves da cena adulta, tanto feminina como masculina. O exemplo é que, se o baritonino, por exemplo, ele for do sexo feminino, né, uma baritonina, ela pode se tornar até mesmo uma contralto ou contralto profunda, pelo fato da sua voz já ter essa carga aí, essa cor, essa textura aí em questão. Em relação ao público masculino, esse jovem baritonino pode se tornar até mesmo aí futuramente um barítono, um baixo barítono ou um baixo natural e até mesmo ao longo do tempo um baixo profundo. Então, o baritonino ele faz uma ponte bastante forte aí com as vozes mais graves adulta para o público feminino e masculino, né? E assim como o contraltino e o tenorino vai fazer aquelas pontes para as vozes tanto da intermediária quanto também da média intermediária, né? Em questão do tipo, né? Então, assim por diante, né? Então eu vou estar trazendo para vocês aqui então, o mesmo padrão a qual utilizei para vocês ao longo do tempo, né? Anotação musical científica e modelo de escala padrão dos Estados Unidos aí, né? Então, a voz branca é o baritonino ou baritonina. A tessitura base para o baritonino ou baritonina é a juvenil pré-adolescente, começa então do Mi3 ao Mi5. Essa é aquela tessitura base a qual todo baritonino pode se encontrar em questão. A tessitura base do baritonino ou baritonina também para o público mais ali adolescente vai ser um pouco mais grave, né? Começando do Dó3 ao Ré5. Perceba a diferença que para o público juvenil e pré-adolescente é do Mi3 ao Mi5, né? Enquanto para o público adolescente é do Dó3 ao Ré5. Além de ter um ganho mais grave, desce um pouquinho também ali em relação à nota aguda, pelo fato de ser um baritonino um pouco mais encorpado. Para esse tipo de voz, a tessitura avançada, o baritonino ou baritonina, ela então vai começar então do Lá2 e aí até o Fá5, como requisitos aí para a tessitura avançada, para ser executada, né? E como eu sempre digo, são para adolescentes agora altamente capacitados em técnicas vocais musicais. Nas outras vozes, vocês perceberam que eu disse sobre crianças, né? Porque ali, geralmente, existem muitos jovens, que a partir dos 12 anos ainda é tenorino, né? Então, é muito típico em questão. Mas como o baritonino é uma voz muito, muito classificada aí para o público e muito assimilada aí no público adolescente, né? Então, eu coloquei para vocês aí, adolescentes altamente capacitados em técnicas vocais musicais, né? Mostrando então que só é legal se você usar essa tessitura avançada do baritonino, assim como as outras demais tessituras, caso você seja aí alguém orientado profissionalmente, seja por um professor de música, por um fonoaudiólogo e por especialistas também aí, né, nos assuntos vocais em questão, né, para que você possa desenvolver de forma correta e certa, né, e também se você tiver aí de forma profissional, né, se você não ser de forma profissional, não tem tanta necessidade de você cantar nessa tessitura aí avançada, né. Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês então as características da voz do baritonino para a gente fechar aqui então
a nossa conta das vozes brancas, aí em questão vozes brancas naturais. Vamos ao próximo vídeo, então.